uma pergunta aqui que meio que repete isso, mas o detalhe dela é que ele está lembrando daquele caso dos pagers, que Israel fez aquele ataque que explodiu os pagers, não sei se lembra, né? Aquilo ali é considerado um ataque cibernético? Como é que foi? Como é que aquilo ali pode ser, vamos dizer assim, caracterizado? Eu costumo dizer, eu conversava muito com o general que a gente estava conversando, com o nome dele, que estava na frente dos programas aí do DCT, que era... Oliveira? Não, aquele que faleceu. Cunha Matos. Cunha Matos. Eu conversei uma vez com ele e a gente estava falando sobre guerra cibernética, ações híbridas, né? E uma das ações que eu conversava muito com ele era isso, assim, eu caracterizava, no meu entendimento, né, porque eu fiz vários trabalhos a respeito de ações híbridas, né, eu sou contra esse termo guerra híbrida, tem um artigo meu que trata por que eu sou contra esse termo guerra híbrida, né, mas ações híbridas sim, e eu conversava com ele que eu achava que a cibernética é uma ação híbrida por excelência, porque ela atende todos os critérios de guerra híbrida, responsabilização, né? A dificuldade de definir autoria, vamos dizer assim, a possibilidade de se atacar e diversos sistemas diferentes, civis, militares ou não. Então essa questão aí do pager, aí, por exemplo, ela é uma ação híbrida cibernética. Como é que a gente poderia caracterizar isso, essa ação que Israel fez com muito sucesso? Nessa daí eu vou ser mais cauteloso. Eu vou dizer que isso foi uma operação. Porque ela, com certeza, teve uma passagem pelo espaço cibernético aí. Então, a parte humana que foi necessária aí para cooptar os elementos, indivíduos nessa cadeia de suprimento aí que foram envolvidos, né? Certamente, houve uma questão cibernética aí na parte do software de controle do pager, teve a questão da implantação do explosivo. Então, essa operação aí, ela foi de uma complexidade, de uma elegância impressionante. Então, com certeza, passou pelo espaço cibernético. Mas ela teve efeitos cinéticos, né? Se a gente disser que foi uma operação cibernética, foi um exemplo típico de uma operação que tem passagem pelo espaço cibernético, mas que no final gerou um efeito tremendamente cinético perto da orelha dos alvos lá. Não, essa é até uma pergunta que muitos fizeram aqui, porque durante a sua explanação você falou em efeitos cinéticos e não cinéticos. Né? O pessoal perguntando o que era isso, porque o público nosso aqui não é de especialista, né? Então o senhor já deu um exemplo aí, né? Um efeito cinético seria esse, né? Você utilizar a cibernética para provocar um dano, né, físico, né? Seria mais ou menos isso. Por exemplo, a gente consegue acessar o sistema de controle de uma infraestrutura crítica e provoca, por meio acessando esse sistema de controle, provoca um dano nessa infraestrutura crítica. O exemplo clássico é a aceleração das centrífugas iranianas lá pela ação do vírus. Isso aí causou efeito cinético, você provocou movimento, né? Saiu do virtual e foi para o físico, explodiu a centrífuga, abriu a comporta, e esses são os efeitos cinéticos de movimento, né? Uhum. Perfeito, está respondido aí aqueles que perguntaram sobre isso, né? A nossa Luca Romano está perguntando aqui, ela está perguntando, Rosa Oliveira, acho que ela tinha colocado isso, uma dúvida, né? E o Luca Romano retransmitiu aqui, se existem, afirmando, né, que existem redes satélites, radares capazes de localizar de onde partiu um ataque. Isso procede? Existe esse tipo de tecnologia para atribuir responsabilidade para um ataque cibernético? É possível? Talvez a Rosa esteja falando aí de ataques físicos, né? Mísseis e drones, né? Porque o primeiro passo para qualquer operação ofensiva ou qualquer operação de inteligência no cyberespaço, isso aí não é segredo, né? A primeira técnica tática, conjunto de técnicas táticas e procedimentos que são usados é o de anonimização, né? Esconder os rastros, né? Existem várias maneiras de fazer isso, de maneira que quem veja a última perna, né, do movimento
Por exemplo, lá o alvo, quando ele vê de onde o último ponto de onde saiu o ataque, mas ele não sabe o caminho por onde o ataque passou. Então, esses procedimentos aí que são... Isso aí não é nada... É ostensivo, é aberto. A rede Tor, ela existe para isso. Essas técnicas de anonimização aí, elas foram criadas para proteger ativistas que estavam buscando fugir de regimes ditatoriais. São instrumentos para proteção da privacidade, né? São instrumentos legítimos, são legais. Só que são usados para outras finalidades por quem quer ocultar a sua identidade no cyberespaço. Então, isso daí é a primeira etapa de qualquer operação. Todo mundo faz isso. Tem uma série de técnicas para isso aí. Então, é muito difícil fazer uma atribuição acima de qualquer dúvida de uma operação cibernética bem feita. Quem cai são os amadores, né? Que usam... que não dominam as técnicas, né? E são encontrados depois.